Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pode bloquear o sinal do GPS, o Sistema de Navegação Global por Satélites, como uma forma de sanção ou de retaliação ao governo brasileiro? Se você quer saber sobre isso, vem comigo. Uma recente crise diplomática entre Brasil, governado pelo presidente Lula, e os Estados Unidos, governado pelo presidente Trump, tem levantado preocupações sobre sanções ao Brasil, incluindo o corte do sinal do GPS. Essa hipótese surgiu em meio a tensões alimentadas por decisões judiciais relacionadas aos países e a ameaças de tarifas. No entanto, até o momento, nenhuma ação concreta foi tomada em relação a essas sanções. Potenciais impactos dos serviços. A interrupção do GPS afetaria a navegação em aplicativos e logísticas do Brasil. Sistemas que dependem diretamente do GPS, como o transporte aéreo e marítimo, enfrentariam desafios. Também a agricultura de precisão e a aplicação de insumos na colheita seria comprometida. Todos esses fatores demonstram o papel vital que essa tecnologia desempenha na infraestrutura nacional. Então, realmente, o sistema de navegação por satélites ele é utilizado amplamente hoje por todos nós. Você aí no seu smartphone, na sua mão, aqui dentro, tem um receptor GPS, que é o que seria uma antena receptora, pequenininha aqui dentro, que capta o sinal que vem dos satélites, faz o cálculo das coordenadas do seu dispositivo e dispõe essa coordenada para você num aplicativo de mapa, né, como o Waze, como o Google Maps. Então, o GPS, na verdade, é esse receptorzinho que tem aqui. O aplicativo com o mapa é só um mapa. Realmente nós utilizamos em diversas coisas. Toda frota de caminhões é monitorada por GPS, frota de navios é monitorada por GPS, não só monitoramento, mas você faz o posicionamento, né? Se você tem 2 pontos, 2 coordenadas, por exemplo, se eu tenho uma antena GPS na proa de uma embarcação, uma antena GPS na polpa de uma embarcação, ou seja, eu calculo essas 2 coordenadas, eu consigo imediatamente, através desses 2 pontos, calcular a distância e o ângulo, a direção entre eles. Da mesma forma, se eu não tiver 2 pontos, mas eu tiver um ponto e uma direção, ou seja, se eu tiver uma antena GPS mais uma bússola giroscópica, com as coordenadas de um ponto mais uma direção e uma distância qualquer, eu consigo calcular a posição do segundo ponto. E é por isso que nós temos navegação com precisão, é por isso que nós conseguimos fazer obras de engenharia no mar, como, por exemplo, instalações submarinas para a produção de petróleo. E assim também que nós temos a agricultura de precisão, da mesma forma que eu instalo esse sistema de posicionamento em um navio, eu instalo em máquinas colheitadeiras, eu instalo em trator, etc. Então, realmente, tudo isso pode ser bastante afetado se nós não tivermos mais acesso ao GPS. Porém, isso é possível? Vamos continuar lendo essa reportagem aqui. O bloqueio do GPS traria implicações econômicas para o Brasil e seus parceiros comerciais, né, etc. A economia brasileira sofreria com atrasos na importação e exportação, blá, blá, blá. Países aliados, incluindo os Estados Unidos, também seriam afetados, considerando o impacto do comércio internacional. Tá? Não é o impacto que eu estou esperando que a reportagem fale. É sobre o impacto da própria hipótese do desligamento do sinal do GPS. Possibilidades técnicas. Aqui a gente vai entrar onde eu acho que a reportagem vai chegar. Cancelar o sinal do GPS para só um país é tecnicamente complexo. Na verdade, não é possível. Vamos seguir. O sistema foi desenhado para uma cobertura global, mundial, e alterações seletivas envolveriam modificações estruturais no sistema. Mesmo que tecnicamente viável, tal medida acarretaria repercussões diplomáticas indesejáveis. Intervenções como jamming e spoofing, usadas em zonas de conflito, podem ter consequências globais indesejáveis. O spoofing é você emitir um falso sinal
Ou seja, as pessoas estão usando, recebendo o sinal do satélite, e você emite um falso sinal que simula estar vindo do satélite, e aí então ele vai degradar a precisão, porque como o sistema funciona? Eu tenho meu receptor, e eu tenho uma constelação de satélites que está girando em volta da Terra a 20 mil metros de altitude. Então, esses satélites estão emitindo sinal. Eles emitem sinal de forma contínua, tá, gente? Eles são ativos. Então, eles estão emitindo sinal e quem tiver um receptor que consiga decodificar esse sinal, consegue pegar o sinal. Então, meu receptor ele vai pegar o sinal de quantos satélites ele conseguir, sendo que são necessários no mínimo 4 satélites diferentes para você ter uma geometria suficiente para você resolver a posição do ponto. Como você sabe a efeméride dos satélites, que é calculada a órbita dos satélites, e você tem um relógio de precisão nos satélites. Então eles emitem um sinal e isso tem uma informação de tempo por causa daquele relógio. Então a partir do momento que aquele sinal foi emitido, com o tempo até chegar no meu receptor, e eu tenho também a fase da onda portadora, né? Ou seja, essa onda ela tem uma frequência e uma fase. Então tem uma diferença de fase que ela sai de lá do satélite e chega aqui. Através desses parâmetros, eu consigo calcular a distância do meu receptor para aquele satélite. Uma distância e uma direção. Então eu preciso resolver isso pelo menos 3 vezes para eu poder resolver o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E como eu tenho uma outra variável aqui nesse sistema que é o tempo, eu preciso resolver mais uma equação para o tempo. Então eu preciso de resolver 4 variáveis. Por isso eu preciso de no mínimo 4 satélites disponíveis aqui no meu céu para que eu consiga resolver a posição. Quanto mais satélites eu tiver, maior redundância de informações, mais precisa vai ficar o meu cálculo da minha posição. Bem resumidamente, é assim que funciona, né, a triangulação e trilateração feita para chegar aqui no cálculo da posição geográfica do meu receptor. Então, você tem as possibilidades de fazer essa questão do spoofing, por exemplo. A Rússia tem feito muito na zona de conflito. Eles usam esse sinal para dificultar toda a logística, né, da Ucrânia, da OTAN, assim como dificultar a precisão das armas de artilharia. Então vamos aqui. A reportagem acaba aqui. Então ele não está entrando no ponto que eu queria chegar, olha só. Vamos ver como funciona. O nome do sistema se chama Navistar GPS, ou seja, navegação por satélites, Global Positioning System, ou seja, um sistema de posicionamento global, consigo em qualquer parte do mundo, e ele é feito por satélites. O sistema tem hoje 32 satélites. Esses satélites orbitam a 20 mil quilômetros de altitude e eles têm uma órbita de 12 horas, ou seja, eles passam pelo mesmo ponto 2 vezes ao dia. E a constelação de satélites ela está disposta de tal forma que em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora do dia, eu vou ter no mínimo 4 satélites disponíveis aqui na visada em volta de mim. Por isso ele é global. Então, para esse sistema funcionar, eu preciso dessa disposição mínima de satélites. Só que o GPS não é o único. Nós temos também o GLONASS, cuja sigla significa a mesma coisa, né? Sistema de Navegação Global por Satélites, que é o sistema russo. Ele tem 24 satélites que estão numa altitude de 19 mil quilômetros e tem uma órbita de 11 horas e 16 minutos, ou seja, um sistema muito parecido, apenas com um shift ali de órbita. Existe o Beidou, que é o sistema chinês, mesma coisa também, que também é um sistema global. Nós temos ainda o Galileu, que é o sistema europeu. Então o GPS está funcionando aí totalmente operacional desde 95, o GLONASS desde 2011, o Beidou e o Galileu desde 2020. Então nós temos 4 sistemas globais funcionando. Já faz pelo menos uma década que a maioria dos GPS, das antenas GPS
que são profissionais, que são usadas para engenharia, né, que são antenas GPS geodésicas. Geodésicas porque você tem ali a precisão para você conseguir medir, fazer as medidas da forma da Terra. Né? Todos, há pelo menos uma década, já usam tanto o GPS quanto o GLONASS. Então você consegue usar ou o GPS ou o GLONASS, ou usar combinado os dois sistemas. E vai ser cada vez mais fácil daqui para frente você ter sistemas que também usem o Beidou e o Galileu. Então, a primeira dificuldade técnica que os Estados Unidos teriam de usar o GPS como uma forma de sanção hoje é justamente porque o GPS não é o único sistema. Então, primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que, como vocês viram, a forma que o sistema é, se você cancelar o sinal de um satélite ou dois satélites, você vai estar prejudicando um hemisfério inteiro, basicamente, por causa da órbita desses satélites. Não tem como você prejudicar só um país, por mais que seja um país enorme como o Brasil. Você prejudicaria o continente inteiro. Então, áreas oceânicas inteiras, né, onde tem navios dos Estados Unidos, navios americanos comerciais e militares. Então, tecnicamente, isso também se tornaria muito difícil. No começo do sistema, lá na década de 80 e 90, o sistema ele era operacional para fins militares, para alguns fins civis americanos, e o sistema ele tinha uma questão chamada Selective Availability, ou seja, ele deixava com que a precisão total do sistema ela fosse disponível só para alguns receptores que fossem ali previamente preparados para receber esse sinal, ou seja, o sinal ele era degradado, ele era emitido de forma degradada propositalmente, porque até então o GPS era visto como de uso principalmente militar ou estratégico. Mas ali a partir da década de 90, os Estados Unidos, vendo da grande possibilidade comercial do GPS, liberaram a precisão do GPS. Lá na década de 90, se você tentasse usar um GPS no Brasil, provavelmente ele teria um erro de quase 100 metros. Sendo que hoje o erro do GPS mais baratinho que esse que tem nos celulares está em menos de 10 metros. Então eles poderiam voltar com o Selective Availability? Poderiam, mas isso prejudicaria muito empresas americanas e de países aliados que estão atuando no Brasil e em volta do Brasil. Seria bastante complexo. Então, é mais uma impossibilidade técnica para aplicar isso como sanção. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o caso de que existe um sistema indiano. O sistema indiano, ele não é de navegação global. O sistema indiano é um sistema regional, então ele tem apenas 7 satélites, sendo que 3 são geoestacionários, e ele é feito apenas para fazer posicionamentos de precisão na Índia e numa área em torno da Índia e no Oceano Índico. Eles têm esse sistema desenvolvido justamente por causa do medo e da falta de confiabilidade de uso dos sistemas como o GPS ou o GLONASS em caso de situações hostis. Ou seja, justamente essa situação que o Brasil está vivendo. Então, por ter esse receio, o governo da Índia foi e desenvolveu o seu próprio sistema, que a princípio é regional, mas eles têm planos para adaptar e ampliar para um sistema global indiano. Casos de que os Estados Unidos interferem em outros países com a sua tecnologia são bastante conhecidos, né? Tivemos recentemente o Elon Musk desativando os links da Starlink para impedir que a Ucrânia fizesse um ataque em território russo, porque o Musk achou que não devia escalar mais a guerra. Então ele foi lá e bloqueou o sinal. Ou seja, se o seu país está dependente tecnologicamente deles, o seu país está dependente da opinião deles e das decisões deles. Um outro exemplo disso, Lei Magnitsky. Vocês têm ouvido falar aí de que Alexandre de Moraes
e vários ministros brasileiros e funcionários de Estado brasileiros seriam sancionados pelo governo dos Estados Unidos, é com base nessa lei aqui, a Lei Magnitsky. Ela tem esse nome por causa de um cidadão russo que foi preso e acabou até morrendo na prisão. Ele fez greve de fome, ficou doente, recusou tratamento, etc., né? Então, o governo dos Estados Unidos, baseado num russo que morreu numa prisão russa, fizeram uma lei nos Estados Unidos para poder sancionar pessoas na Rússia, porque os Estados Unidos são esse país maravilhoso que gosta de interferir no país dos outros. Então eles fizeram essa lei, e essa lei permite o quê? Permite que você sancione indivíduos que violam direitos humanos, direitos fundamentais, etc. Mas coloca isso de uma forma subjetiva, e a lei ela diz que você não só vai impedir a entrada desse indivíduo nos Estados Unidos, o que para a maioria não é grandes coisas, mas a lei também ela congela qualquer ativo que essa pessoa tenha que esteja em empresas americanas. Por exemplo, um banco americano. Por exemplo, um saldo que você tenha no WhatsApp Pay, no Apple Pay. Vai cancelar o seu Mastercard, o seu Visa Card, vai congelar suas contas. Então vai reter o que você tem. Se você tem dinheiro, se você tem aplicações, vai ficar retido, vai ficar preso. E você vai ser impedido de usar também todos esses métodos de pagamento e de crédito. Ou seja, uma tentativa de sufocar financeiramente essas pessoas. Então, e aí você vê porque os Estados Unidos estão recentemente atacando o conceito do Pix no Brasil. Porque o Pix é uma solução local brasileira e ele é feito pelo Estado brasileiro. O Pix é estatal, né? É uma solução financeira estatal que ajuda todo o desenvolvimento econômico financeiro brasileiro, das empresas maiores aos consumidores individuais. E isso prejudica Apple Pay, WhatsApp Pay, PicPay, Mastercard, Visa Card, etc. Porque se você tem um método de pagamento que passa por fora do sistema financeiro americano, os Estados Unidos não conseguem te sancionar. Como que eu vou sancionar você se você tem um banco do Brasil, se você tem um Pix? Você vai continuar vivendo a sua vida, porque você não depende de Apple Pay, de PicPay, Mastercard Pay, você não depende de Visa, de Mastercard, não é verdade? Então isso é a forma como a dependência tecnológica te deixa dependente politicamente, geopoliticamente, ideologicamente. Vocês lembram que a Petrobras foi obrigada a pagar lá uma multa num processo nos Estados Unidos, 283 milhões de dólares? A Petrobras jamais deveria ter pagado essa multa, porque foi um fundo americano que entrou com um processo na Justiça de Nova York, e a Justiça de Nova York deu ganho para esse fundo, e pronto. Igual a Justiça de Nova York também deu outro processo, deu ganho para outro fundo, que está obrigando a Justiça de Nova York, obrigando o governo argentino a entregar 51% das ações da sua petroleira, a YPF, para um fundo de investimentos americano. Então a Petrobras pagou esses 283 milhões. Por quê? Porque quando a Petrobras colocou suas ações na Bolsa de Nova York, ela se submeteu às leis do estado de Nova York. Ou seja, uma empresa brasileira que remete dividendos para os Estados Unidos, para acionistas americanos, está submetida à lei americana. Será que é realmente um bom negócio? Então, em resumo, seria possível os Estados Unidos bloquearem o GPS para o Brasil? Não, não seria possível. Não seria possível porque o sistema ele é feito para ser global, e se você bloquear o sinal de alguns satélites, você vai bloquear esse sinal para hemisférios inteiros. O sistema ele não é único, existe o GLONASS, existe o Galileu, existe o Beidou, que são outros sistemas iguais ao GPS, só que são operados por outros países. Existe a possibilidade de você fazer a degradação do sinal de forma arbitrária, existe, mas vai prejudicar
imensas extensões de áreas, prejudicando empresas americanas e aliados americanos. E basicamente também você tem interesses americanos no Brasil. O Brasil não é isolado dos Estados Unidos. Empresas americanas operam aqui. E por fim, o GPS ele é um sistema ativo, né? O satélite está lá mandando sinal. É igual a TV por satélite. Se você tiver um decodificador, não é contra a lei você decodificar um sinal que foi enviado no ar. Você jogou o sinal no ar. Esse sinal é público. Quem conseguir captar o sinal e decodificar, parabéns. O sinal é público. Então, o sistema hoje, GPS, ele não é um sistema totalmente fechado e totalmente sob controle dos Estados Unidos mais. Não é. Então, por essas razões, seria impossível usar o GPS para sancionar o Brasil, para prejudicar o Brasil. Mas fica o alerta de como os Estados Unidos utilizam a sua tecnologia para manter outros países na rédea, para manter outros países dentro da sua vizinhança geopolítica, para manter outros países aliados ideologicamente, porque os Estados Unidos controlam sua tecnologia e controlam seu sistema financeiro. Então, geopoliticamente, é muito importante que o Brasil venha a desenvolver um sistema próprio, até pelo tamanho colossal do Brasil, que é um país continental. E olha só, já temos notícias aí do governo brasileiro avaliando a viabilidade de criar o seu próprio GPS. Um grupo de especialistas vai estudar a viabilidade do Brasil desenvolver o seu próprio sistema de geolocalização por satélite, formado por representantes de ministérios, da aeronáutica, de agências e institutos federais e da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras. O grupo deve diagnosticar as eventuais consequências do país depender de sistemas estrangeiros. O grupo foi criado no início desse mês por meio da Resolução 33 do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, assinada pelo Gabinete de Segurança Institucional. A resolução estabelece 180 dias a partir de 14 de julho para a entrega de um relatório. Vamos procurar entender os gargalos, as dificuldades, os prós e contras de desenvolvermos um sistema, destacando a importância dos atuais sistemas de navegação por satélite, dentre os quais o mais conhecido é o estadunidense GPS. No Brasil, historicamente, priorizamos o debate acerca de outros aspectos espaciais, como a necessidade de satélites de monitoramento territorial. Agora vamos discutir se queremos o nosso próprio sistema de navegação e qual é o investimento necessário para tal, se for o caso, e necessidade nacional de ter um sistema global ou um sistema regional, capaz de cobrir todo o nosso território, como o sistema indiano que eu falei. Qualquer que seja o caso, o país concluir que deve fazer isso, o patamar de investimentos terá que ser muitas vezes maior do que o atualmente investido no Programa Espacial Brasileiro. Isso é verdade. Lançamento de diversos satélites. O grupo técnico foi criado uma semana antes do presidente dos Estados Unidos anunciar que, a partir de 1º de agosto, os produtos brasileiros pagarão 50% de tarifa. E 2 semanas antes das redes sociais serem tomadas pelo debate sobre a possibilidade de os Estados Unidos, em caso de guerra comercial, restringirem ou desligarem o GPS para o Brasil. Olha aí. Então, essa possibilidade já vinha sendo pensada dentro do governo brasileiro. Segundo os especialistas desse grupo, a maioria das pessoas erra ao usar a sigla GPS como sinônimo de GNSS, porque o nome genérico é GNSS, Global Navigation Satellite System, que é o termo correto para se referir a qualquer um desses sistemas. O GPS é o sistema de propriedade americana, mas há outros globais, como o GLONASS russo e o Galileu da União Europeia e o Beidou da China, que têm cobertura global e podem ser utilizados, inclusive no Brasil. E há também algumas nações que possuem sistemas regionais, como a Índia e o Japão. Com isso em mente, é lógico cogitar que, em tese, os Estados Unidos poderiam degradar ou mesmo restringir o sinal de GPS para certas regiões, mas esta seria uma medida tão drástica que, ao meu ver, só se justificaria se a segurança nacional dos Estados Unidos fosse ameaçada. Primeiro, porque empresas estadunidenses operam no Brasil, como aplicativos de transporte e de entrega.
Outras nações também seriam prejudicadas, já que não tem como limitar o sinal para todo o território sem afetar os países ao lado, fora que isso poderia causar acidentes, por exemplo, na aviação civil, custando vidas, inclusive de norte-americanos. Para não falar das repercussões comerciais, já que outros países se perguntariam se deveriam continuar confiando e usando o sistema americano. Professor da Universidade de Brasília, que coordena o Laboratório de Automação e Robótica, Giovanni Borges, concorda com a avaliação e diz que tecnicamente os Estados Unidos podem sim prejudicar o GPS aí para o Brasil, mas não crê que isso venha a ocorrer. Se fizessem isso, os americanos assumiriam o risco de contrariar seus próprios interesses em território brasileiro. E além disso, a maior parte dos equipamentos eletrônicos modernos são capazes de receber o sinal de mais de um sistema de geolocalização, como já dissemos aqui. GLONASS, Beidou, Galileu. A maioria dos celulares, por exemplo, já é multiconstelação, ou seja, capaz de receber automaticamente o sinal de diferentes sistemas. De forma que, em termos de localização, os nossos celulares seguiriam funcionando normalmente se deixássemos de receber o sinal do GPS. A mesma lógica vale para os outros sistemas. Se o sistema de sincronização for redundante, o impacto será limitado. Porém, defende a importância de um país dispor de tecnologias próprias. Lembra que, independente das intenções norte-americanas e de haver alternativas para o GPS, o Brasil ainda depende de outras nações em um campo muito estratégico. Várias áreas perdem com isso, não só porque um país independente tem que ter um sistema de defesa aeroespacial forte. Além disso, beneficia outros segmentos, como medicina, indústria e agropecuária. Nosso problema não é de recursos humanos, é dinheiro. Temos pessoal capacitado, a questão é se temos condições de bancar um projeto de tamanha envergadura, principalmente porque qualquer coisa nesse sentido que comecemos hoje vai demorar a acontecer. Até mesmo porque alguns países não aceitarão exportar certos componentes essenciais. Alguns países como os Estados Unidos, né? Então teremos que, paralelamente, desenvolver nossa própria indústria de microeletrônica, investir mais em educação básica e assegurar que esse projeto seja uma política de Estado, não de governo. Nesse sentido, ainda que tardia, é positiva a criação de um grupo de especialistas para debater o tema. E falando nisso, vocês sabiam que já existe um projeto de lei, bem antes desse tema aqui entrar em voga, sobre a criação do GPS brasileiro? Sim, existe um projeto do senador Stevenson Valentim, que visa o desenvolvimento de um sistema Navistar, né, um GNSS de tecnologia brasileira. É o projeto de lei 4.569 de 2023. Propõe a criação do Programa de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Posicionamento Global. Então, se você também entende que o Brasil tem que ser, pelo tamanho do Brasil, não só territorial, mas pelo tamanho do Brasil na geopolítica global, o Brasil tem que ter o seu próprio sistema de posicionamento, nem que seja regional, como o da Índia. Não pode ficar dependendo de outros países, não pode ficar à mercê de chantagens como a que os Estados Unidos estão fazendo agora. Então apoie aqui o projeto de lei desse senador aqui, Stevenson Valentim. Apoie esse senador, apoie esse projeto de lei aí, porque isso aqui, sim, é uma atividade parlamentar relevante, ao contrário de grande parte da atividade parlamentar que nós acompanhamos diariamente. Isso aqui, sim, é atividade parlamentar de relevância para o país. PL 4.569 de 2023 cria o Programa de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Posicionamento Global. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe esse vídeo com aquele seu tio lá do WhatsApp que ficou recebendo um monte de notícia doida, enviesada de fake news. Manda um pouquinho aqui de conteúdo verossímil para aquele seu tio, para aquela sua tia, para aquele seu colega. Curte aqui, já segue aqui o canal para você receber mais informações e até a próxima Submergir. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia,
petróleo em geral, transição energética, história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que eu vou deixar aqui na descrição, adquiram os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.